E com relação ao caixa, né, que você estava até falando um pouquinho, porque até você falou muito disso no lançamento, né, aquela velha discussão, o Flamengo tem lucro, né, mas aí não tem dinheiro para poder, às vezes, investir em um jogador. O pessoal reclama mais de jogador, né, cobra mais, pô, tem lucro, são lá no balanço, não sei o quê. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso aqui, até com um pouquinho mais de detalhes. Na verdade, existe uma confusão dos resultados que são contábeis, né, com o resultado, né, efetivamente financeiro. O Flamengo não tem lucro, e não distribui dividendos, nem distribui lucro. O lucro do Flamengo são as vitórias. O lucro do Flamengo são as melhorias no clube, né? O lucro do Flamengo é intangível, que vai para a sua marca. A gente não retém lucro. Tudo que o Flamengo ganha, ele reinveste, né? Afinal, o Flamengo tem 40 milhões de donos. E quando a gente apresenta um lucro no período, chamado lucro operacional, é um lucro que mede efetivamente a relação entre receita e despesa. Por outro lado, existe uma dívida monumental que a gente tem que pagar. A nossa decisão, em última análise, a gente já pagou, estava fazendo o cálculo agora, a gente já pagou da dívida bruta esse ano, quer dizer, desde que a gente assumiu, a gente já teve um esforço de pagamento de 332 milhões. O principal da dívida pago foi 256 milhões. Podíamos não ter pago essa dívida. Vou colocar em jogador. Mas o clube parava, porque não ia pagar o salário. Ao pagar a dívida, eu consegui acender, eu consegui captar dinheiro dos esportes olímpicos, eu consegui dinheiro dos esportes olímpicos, sobrou dinheiro do futebol. Assim que as coisas andam. O fato de você ter lucro operacional no período, significa que no ano as suas receitas estão bem superiores à sua despesa. Mas existe um passado que diz lá, eu estou aqui, você tem que me pagar. E você tem que cumprir essa obrigação. Primeiro porque é um dever ético. Né? Eu pago, você paga, a gente paga o que a gente deve. Né? Os maiores absurdos que eu pude ouvir na minha vida no Flamengo foi essa história de dívida pública por dívida privada. Não existe dívida pública porque o governo não empresta dinheiro para os clubes. Existe crime de apropriação indébita. Existe inadimplência das suas obrigações. Não é dívida pública. Você está devendo uma obrigação que você devia ter pago. Você não pegou dinheiro emprestado. Você deixou de pagar uma dívida. Você está inadimplente. Dívida privada é quando você vai a um banco, pega dinheiro emprestado e se compromete a pagar. O governo não emprestou dinheiro, esperava que eu pagasse. A minha obrigação é pagar imposto, eu não paguei. Pior, no passado se apropriou indevidamente um dinheiro que era do fundo de garantia. É crime. É dívida pública, é crime. Então, quando a gente tem um lucro operacional, eu tenho que dizer quanto desse lucro operacional eu vou pagar minha dívida, quanto eu vou investir no futebol e quanto que eu vou me realavancar, quanto que eu vou quitar da dívida privada com os bancos, as dívidas trabalhistas. Eu tenho que, é uma decisão de alocação desse lucro que a gente está comentando. Então, sobrou 70 milhões de lucro, a gente está imaginando superávit fora o Profut para esse final desse ano. Para o ano que vem, a gente está imaginando 100 milhões de superávit. O que eu faço com esses 70 milhões? Eu uso 70 milhões para pagar a dívida completamente e abater minha dívida? Não, vamos pagar uma parte, vamos pagar as dívidas que estão reescalonadas, graças a Deus. Eu não tenho mais que pagar o atrasado, eu já reescalonei, eu já sei o prazo para pagar, então vamos cumprir as obrigações. Quanto sobra? Sobrou 40 milhões. O que eu vou fazer com esses 40 milhões? Vou rolar a minha dívida com os bancos? Vou investir 40 milhões no futebol? Posso fazer. Mas vamos se lembrar que os juros dispararam. Então, o que era os juros de 8,75, hoje em dia é 14,75 e crescendo. 14,25. Então, é correto para uma pessoa que pensa no futuro do Flamengo, pensa no longo prazo, endividar o clube a essa taxa de juros, ou se não seria bom eu amortizar um pouco disso? Continuar investindo no futebol. Então, quanto que sobra para investir no futebol? Então, são essas decisões de alocação que a gente tem que fazer, que é a decisão do administrador. Então, a gente, dentro do orçamento já existe a folha do futebol. Então, ela não conta, quando eu calculo o lucro do Flamengo, já está descontado aí o que a gente investiu no futebol. Depois de pagar a folha do Flamengo, depois de pagar os direitos de imagem, aí vai me sobrar 70 milhões. Isso aí são os novos investimentos, são os novos jogadores. E aí, desse aí que eu tenho que dizer quanto que eu vou reolar de dívida e quanto que eu vou pagar de dívida. Então, essa é a decisão gerencial. E não é fácil. Porque, como torcedor, eu colocaria tudo no futebol, tudo no basquete, tudo no vôlei. Colocaria o Flamengo, a camisa do Flamengo ganhando tudo. No remo. Mas a gente tem uma decisão dura de fazer, que é a decisão de, bom, eu quero que o Flamengo ganhe só esse ano, eu quero que o Flamengo entre num passo onde passe a ganhar para sempre, seja na liderança de forma consolidada no cenário esportivo brasileiro. Essa é a nossa dificuldade. E a gente fica dividido, destruído.
sabe? É evidente que eu fico satisfeito de o Flamengo estar numa situação onde ele pode pagar imposto. Isso é ótimo. Mas, por outro lado, eu quero, por mim, eu trazia o Messi, pô. Né? Pô, você pagou 230 milhões, você não trouxe o Messi. Porque nós somos pessoas do bem. Nós somos pessoas éticas. Porque o Flamengo deve. E eu não quero que o Flamengo deva nada a ninguém. Eu quero que os outros devam ao Flamengo. Eu quero que o Flamengo seja credor, nunca devedor. Eu não quero que o Flamengo dê voo de galinha. Eu quero voo do urubu, voo contínuo, largo. Uma das coisas também que você falou, até dentro disso aí, que você está falando de investimento, que, né, o Flamengo pode chegar a ter aí 250 milhões de caixa em 2018, né? Aí já indo lá bem para longe. Sim. Como é que, assim, você estava até falando um pouco disso, mas como é que vocês decidem, né, como que vai investir essa grana? Ah, vamos investir, sei lá, 100 milhões no futebol, mas 100 para pagar dívida, aqui é para o marketing fazer ações e tal. Como é que isso é? É um processo difícil, porque efetivamente setores buscam, cada um entende o que é melhor. A mesma coisa quando você vai contratar jogador, né? Eu recebo mensagens de torcedores aqui todo dia. Oh, não renova com fulano de tal, traz fulano de tal. E o outro diz, renova com o mesmo cara, que o outro não quer renovar. Nunca traz esse cara na vida, tá maluco? Então, as pessoas têm opiniões a respeito, né? Então, a gente parte do seguinte pressuposto. Primeiro, quando a gente vai pensar no orçamento do ano, a gente fala quanto que a gente tem de obrigações legais para pagar. A dívida trabalhista do Flamengo é equacionada com o TRT, existe uma penhora online de receita que você paga, já é descontado. Então, a dívida trabalhista está equacionada, o trabalho do William e do Bernardo foi espetacular, sensacional. Ela está equacionada. A dívida com o governo está equacionada. E agora teve um super salto contra a Folha. Então, isso são coisas que você tem que pagar. Eu não vou decidir se eu vou pagar ou não vou pagar. Porque eu tenho que pagar. Eu não decido se eu vou pagar minha luz ou não vou pagar minha luz. Uma dívida corrente. Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar a luz, senão eu vou ficar sem luz. Se eu não pagar o governo, eu vou estar cometendo um crime tributário de sonegação. Eu vou estar respondendo na física por isso. O clube vai ser conhecido como mal pagador e é falência total da instituição. Então, as dívidas têm que ser pagas. As dívidas contratadas e escalonadas. O que sobra disso, a gente tem que decidir. Vou pagar juros, vou manter minha dívida privada ou vou investir? E aí é uma decisão duríssima dizer, bom, qual a perspectiva do cenário dos outros times, né? Como é que os outros vão investir? Você está sempre investindo, se possível, mais e melhor, de maneira mais eficaz. E qual é o cenário econômico que você está vivendo? Então, qual é o meu grande medo para o ano que vem? Essa é a escala dos juros. Continuar subindo é uma coisa horrível. O câmbio, como é que vai estar para o ano que vem? A gente está muito preocupado porque com a desvalorização da moeda, quer dizer, os jogadores são presas fáceis. Assim, é difícil competir com um cara que vem comprar em dólar um jogador nosso. E a gente, para trazer alguém em dólar, é complicadíssimo. É complicadíssimo. Então, dentro desse cenário, o Flamengo, graças a Deus, não tem dívidas. O Flamengo tem a receber em moeda estrangeira, que é o caso do Hernani. Não tem dívidas ainda contraídas em moeda correndo risco cambial. A gente tem uma coisa a nosso favor. Mas isso tudo é o cenário onde você tá vivendo. Então, é uma decisão gerencial onde todo mundo tem que opinar. O presidente, o vice de finanças, o vice de futebol, os profissionais contratados, o vice de esportes olímpicos. Todas as pessoas têm que... Olha, eu quero tanto. Como é na minha empresa aqui. A gente fecha um orçamento e diz quanto que a gente vai investir. Vamos para a área de quê? Vamos botar mais dinheiro na área de mercado de capitais, na área de renda fixa, vamos colocar o dinheiro na área de crédito. Não, olha, o crédito está complicado para o ano que vem, então não vamos colocar. O que vai estar bom para o ano que vem? Reestruturação de empresa. Então vamos colocar a verba ali. Então, o que a gente tem que ver para o ano que vem? Como é que vai estar o mercado? A gente tem que ser parte de um valor mínimo, que você tem que no mínimo tem que manter o que você tem. Quanto você investiu esse ano no futebol? Qual a nossa folha? Começa daqui. Quanto sobra agora? Então, é uma decisão gerencial difícil. O que a gente se propôs, por exemplo, ano que vem, já alocou a prioridade. É o CT. Nós vamos terminar o módulo profissional ano que vem. É fato. Então, já está alocado. Qual é a fonte? O cenário difícil. A fonte já está feita. Os novos títulos, que eu saiba, foram todos vendidos. Então, sucesso total, que prova que tem gente querendo ser sócia do Flamengo. Quanto mais gente quiser ser sócia do Flamengo, melhor. São mais pessoas para participar da vida social do clube, para contribuir. Mais conselheiros, mais pessoas. Como é que a gente pode ser contra ter novos sócios dentro do clube? Então, ótimo. Outra coisa, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer esse CT? As verbas estão claras para a gente já separou dentro do orçamento. O Profut vai me liberar no mínimo R$1 milhão de caixa, daquilo que a gente estava falando.
esse R$1 milhão de caixa que eu destinava a pagamento de impostos vão todos para o CT. Então, estão aí as fontes, usos e fontes. A fonte para terminar o CT vai vir daí. Não é de um empréstimo possível futuro que eu vou conseguir em algum banco. Eu tenho a fonte para fazer. Eu vou fazer. Tiramos dinheiro do CT. Quanto que sobra? Aí você vai fazendo. Quer dizer, a gente vai investir mais no futebol. A gente tem uma previsão de aumentar a folha do futebol entre 15% a 20%, pelo menos para o ano que vem. As decisões orçamentárias não terminaram ainda, tem que submeter-se ao Conselho de Administração, tem que respeitar os conselheiros, que ajudam muito na confecção desse orçamento. Mas a nossa previsão é de 15% a 20% de aumento na folha, mesmo esse cenário, e manter o nível de investimentos em novos jogadores. Agora, o orçamento é uma peça viva, né? Primeiro que você compra e vende jogador. Então, se eu vendo 3 jogadores, me sobra dinheiro, eu tenho que usar bem o dinheiro. Né? E o orçamento muda. Você pode prever, você tem que prever uma arrecadação para o ano. Ela pode ser superior ou pode ser inferior. O que você faz quando ela é inferior? Você não errou. Você trabalhou com a base que você tinha no momento. Né? Muitas vezes você é surpreendido positivamente. O Flamengo começou a ganhar muito, aumentou o sócio-torcedor. Que bom, foi mais do que eu tinha previsto. A arrecadação do Flamengo começou pior, terminou dentro do orçado. O sócio-torcedor começou pior, terminou dentro do orçado. Algumas coisas, por outro lado, licenciamentos do Flamengo, dado o cenário, piorou. As pessoas tiveram menos interesse nesse último trimestre de investir em licenciamentos. Então, mas quando começou o ano, eu podia saber certinho quanto que a gente ia vender de produtos licenciados. É impossível. Você pode fazer uma previsão baseado em aspectos racionais, levantamentos estatísticos. É o que a gente faz. Mas tem surpresas boas e surpresas ruins. E cada vez que você tem uma mudança no seu orçamento, você faz a chamada revisão orçamentária. Isso acontece aqui na minha empresa, acontece em qualquer empresa e acontece no Flamengo. A gente leva o Conselho de Administração, explica e faz um novo orçamento, faz a revisão daquele orçamento, entendeu?